Ô, Si, posso te fazer uma pergunta sobre Claro. isso? Aproveitando, né, que você é psicoterapeuta e talvez você ajude algumas pessoas. Se uma pessoa tem uma depressão, ela sente algo muito ruim. Vou colocar neste ponto, assim. E hoje, há 5 anos, você não toma remédio, mas não significa que você tem uma vida só feliz. Alguns momentos você também sente coisas ruins. Você consegue discernir, digamos, que não é a depressão de novo, ou tipo, o sentimento é ruim ao ponto de tocar, sabe, na depressão e volta? Ah, perfeita essa pergunta, Gleice. Eu lembro a primeira vez que eu senti tristeza e eu vi que aquilo era uma tristeza e não era uma depressão. Eu tenho isso gravado ainda, assim. Eu falei, gente, Nossa, eu tô até me triste. arrepiei. Eu falei, eu tô triste, mas eu só tô triste. É uma tristeza normal, todo mundo sente. E isso é muito importante também, porque as pessoas às vezes idealizam o que é ser terapeutizada, o que é ter um autoconhecimento em dia, e elas acham que é uma pessoa iluminada, não ficar né? ansiosa. É Jesus, já, tipo. Você não fica ansiosa, nada te abala, sua resiliência é 10 de 10, você não fica triste. E não, somos seres humanos, o Divertidamente tá aí pra mostrar que Triste, com raiva, quer matar as pessoas, quer bater, é isso aí. e que eles são muito importantes até pra um ajudar o outro, né, pro nosso funcionamento. Então, a tristeza, a depressão, a tristeza, a ansiedade, elas têm papéis importantes na nossa vida, né? Até o medo, pra cutucar, né? Sim, porque se você não tem nada de ansiedade, como que você vai ficar em estado de alerta ou então fazer coisas? Se você sabe que tem uma prova amanhã, a ansiedade vai fazer você estudar. Senão você vai ficar... Senão você vai ficar sem fazer nada. no tédio, literalmente, né? Então, assim, é importante as pessoas saberem que não é porque você não tem mais depressão que todos os seus dias vão ser felizes. Não, eu tenho dias deprimida. Mas estar deprimida não significa que eu estou dentro de uma depressão. E qual é a diferença de você estava com a depressão e hoje não mais? Entendeu a pergunta? Sim, não sei se eu sim. soube Não, fazer entendi. direito. Eu só não sei direito como responder, porque eu acho que a depressão... Tem vários níveis também, assim, tá? Um deles é quando a gente também se agarra ao diagnóstico. Por quê? Isso acontece muito com TDAH, com muitas coisas assim. Você tem aquilo, mas aí você não quer soltar aquilo, porque de alguma forma aquilo também te traz um ganho. Então, teve um período que eu acho que já era também tão acostumada, assim, não, eu sou assim porque eu tenho depressão, que eu colocava na conta da depressão. Então, tem pessoas que fazem isso. Ai, não, é porque eu tenho TDAH, então é por isso que eu me atraso todas as vezes. E você exime sua autorresponsabilidade da coisa, porque aí você começa a colocar a conta num diagnóstico. Tchau. E por isso que é tão perigoso os diagnósticos, principalmente em excesso, como a gente vê hoje. Que o que a gente mais vê é as pessoas tirando da conta delas e colocando na conta dos diagnósticos. E assim, eu não preciso fazer mais nada. Inclusive, até o empreendedorismo, né, é muito sobre autorresponsabilidade. Isso, por isso que eu falei, é tudo a ver. Porque você tem que começar você não vai ter um chefe. Você gera a sua demanda diária. Você gera a sua demanda. Então, se você não vai ter pra quem você culpar, você vai ter que fazer. E então tem uma parte assim também da questão da depressão, quando você vê que… Eu tô falando do meu caso agora, né? Que eu, talvez um tempo, tenha me apegado… Por falta de autoconhecimento. Por falta de autoconhecimento. E eu justificava, às vezes, coisas que eu fazia. Mas é porque eu tenho depressão e tudo… Então tudo bem, eu sou assim. Mas eu fui vendo, assim, muito… a minha forma de me comportar mesmo, assim, o tipo de pensamento que eu tinha, porque quando eu tinha depressão, eu tinha muitos pensamentos suicidas, né? A tristeza me levava para um lugar muito profundo, muito obscuro, muito escuro, ruim. né? É muito complicado. E é por isso que é difícil, assim, eu conseguir te responder em palavras, sabe? Eu não sei se eu consigo trazer isso em palavras, se eu tô me fazendo ser entendida. Não, tá maravilhoso. Mas hoje em dia, quando eu tô deprimida, eu falo… tô triste, vai vir e vai ir. A depressão é como se não ia. Porque daí eu me apego, eu tenho depressão, mas muitas eu vou vezes ficar aqui. porque eu me apegava. Não só nesse sentido de… Não só no sentido de eu me apegar, mas ela ficava. E eu sentia ela, assim, 100% do tempo, sabe? Hoje eu sinto a tristeza e
a melhor coisa quando a gente sente uma tristeza, uma ansiedade, é a gente dar espaço pra ela, porque a gente dá espaço pra ela, Acolher. a gente dá vazão, a gente valida que ela tá aqui, e aí ela tem espaço pra ir embora. Se a gente ficar lutando contra ela, aquilo vai crescendo dentro da gente, porque a gente tenta reprimir aquilo. Não, eu tenho que ser feliz, eu não posso estar triste, eu não posso ficar ansiosa, aí você vai reprimindo. Aí ela vai crescendo dentro de você e vai virando uma luta, e aí vira aquele negócio incontrolável. Então, a gente acolher, aceitar, reconhecer, ela vai muito mais fácil. E quando a gente reprime, é quando vira o recalque? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Na psicologia analítica, a gente fala que é a sombra, né? Ótimo. Que as nossas sombras são as E nossas freudiana é o questões recalque, é reprimidas. isso? Entendi, perfeito. Queria fazer uma pergunta. Bom, né, Clê? Queria fazer uma pergunta desse lance da depressão, que você como estudiosa do assunto, e também que já vivenciou esse assunto aí para você, muitas pessoas elas não colocam a depressão só como uma doença, uma enfermidade, né? Mas sim também que tem a ver com algo espiritual. Você crê nisso ou você acredita que é só o poder da mente e não tem nada a ver com o espiritual? Excelente pergunta, Clê. É uma pergunta difícil também, porque eu acho que tem questões… Que é questão de crença, né? Eu acho que é questão de crença e isso é muito individual. Então, por exemplo, se fosse uma paciente… Eu digo no sentido assim dessa energia, né? Eu falei espiritual, mas dessa energia se alimentar da sua tristeza, entendeu? Fica em círculos, entendeu? Como se fosse um inconsciente coletivo. Então não existe apenas a mente dentro da cabeça ou no corpo, mas existe um inconsciente coletivo que vai… como se fosse um imã, realmente. Uhum. Pergunta… da mesma forma… Pergunta complexa, hein? Da mesma forma que, por exemplo, um alcoólatra, o cara da Cracolândia… não é só a vontade do cara. Às vezes o cara tem a vontade, o cara de sair, larga a família, né? O cara larga tudo por causa do crack. Ou seja, existem espíritos ali, energias que se alimentam dessas fraquezas, né? Eu acho que isso é muito pessoal. Pelo estudo, não, né? Como se eu estivesse numa sessão, a gente entende… Uma sessão terapêutica. Se fosse uma paciente me trazendo isso, eu ia entender o que ela acredita. Porque isso é muito complicado e eu demorei muito tempo para conseguir me expor. Porque eu não posso dar uma resposta aqui, porque aí um vai falar assim, mas eu acredito isso, eu não acredito nisso. Então, como analista, eu tenho que ver o que você acredita. E a gente vai seguir a sua verdade. Então, por exemplo, essa pergunta, ela vem num tom de que me parece que, pra ele, isso existe. Perfeito. Então, a gente vai entender esse contexto dentro da verdade dele. E eu não posso falar que isso não existe, se pra ele isso é uma verdade. Nesse lugar, como analista, eu tenho que deixar as minhas crenças, e isso a gente tem que fazer na sessão, porque se eu levo minhas crenças pessoais pra sessão, eu tô projetando, eu não tô sendo uma analista, então é complicado eu responder isso, até é uma pergunta um pouco delicada, porque tem muito a ver com a verdade de cada um. Mas tá e perfeito. Quem sou eu pra falar qual é a verdade absoluta? A questão do alcoolismo, assim, tem outras questões relacionadas ao vício, a dopamina, ambiente, que eu acho que é a neurociência, né? que eu acho que tá estudando sim, hoje. que é um pouquinho diferente, talvez, da depressão. E a depressão também tem questões químicas. Então, também tem questões de serotonina, questões de um funcionamento talvez não tão correto, digamos assim, do cérebro. Então, é, de certa forma, multifatorial, né? Eu acho que também tem questões, quando a gente fala de depressão, ligadas aos nossos próprios hormônios. Tem tanta coisa envolvida. É tão complexa, é difícil. Não, eu acho que o que é legal do gancho do gancho do Clê é que olhar pra dentro que eu digo assim, não é só a análise, mas é tão complexo o corpo, a mente, a emoção, o pensamento, o sentimento, que daí se a gente traz ainda alguma coisa de fora, ainda fica mais complexo ainda. Mas o legal disso que você tá trazendo é que se pra ele é uma verdade, ou pra você é uma verdade, que existe espírito ou não existe espírito, e a partir do momento que você faz uma análise sobre isso, e você realmente acredita, aquela sua crença cria a tua própria realidade de vida. Uhum. Então, se você acredita, aquilo realmente é real. É real. A gente, assim, não sabe nem explicar sobre isso. Não existem estudos sobre isso. O pouco que a gente consegue chegar próximo disso é
lei do segredo, vai, né? Aproxima Poder da aquilo. atração. Poder da atração, tal. Mas é tipo isso, né? Que o Clê tá falando. Se a gente acredita fielmente que a gente tá com depressão, a gente tá com depressão. Se não é uma depressão, mas é o espírito obsessor, é o espírito obsessor. Você vê até o espírito assim, não é? É bem isso, quando chega uma paciente e ela já se autodenomina com algum diagnóstico, eu não posso falar pra ela, querida, você não tem. Mesmo eu tendo meu julgamento de, eu acredito que ela não tenha. Mas se ela tá trazendo que ela tem, a gente tem que ir conduzindo pra ela entender por que ela acredita que ela tem, ou por que ela precisa se denominar com aquele diagnóstico. E aí a gente vai diluindo isso, se não for realmente o diagnóstico em si. E ela vai ter, né? Quando a pessoa fala que tem, geralmente ela se agarra muito. Ela cria, né? Ou se... Ai, papo bom, hein? Você vê... Tipo, E não tá nem na metade, né? não, assim, mas é sobre isso, literalmente. Olha só como hoje você veio contando a tua história e o seu olho não brilha. A hora que você chegou pra falar da questão da análise, você brilha pra falar. Então, assim, vou fazer propaganda aqui da Si, que eu acompanho ela nas mídias. E ela traz várias coisinhas, drops nos stories, né, Si? É @ Si Macarrão. CY. Macarrão de macarrão, entendeu? Segue a Si, porque ela vai falando nos stories. E vira e mexe, ela joga uns drops ali de conhecimento, de autoconhecimento. Se você se sentir tocado, tá? De seguir realmente, porque é uma baita de uma empreendedora nesse assunto.